No processo civil brasileiro, uma decisão judicial muitas vezes não é o fim da linha. Pelo contrário, pode ser só o começo. Vamos mergulhar juntos na jornada de um recurso e descomplicar essas regras, transformando o juridiquês em um caminho claro e direto. Para muita gente, quando o juiz bate o martelo, parece que a história acabou ali. Mas na prática, no mundo do direito, esse é muitas vezes o sinal de que um novo capítulo está prestes a começar. O capítulo dos recursos. Antes de mais nada, vamos alinhar as expectativas. É fundamental entender isso. Um recurso não é uma segunda chance de ter um julgamento novinho em folha. Não é para apresentar novas provas ou começar tudo do zero. Pelo contrário, é como se fosse um controle de qualidade, uma revisão bem detalhada da decisão que já foi dada, procurando por possíveis erros, sejam eles de procedimento ou na aplicação da lei. Ok, então quem é que pode começar essa jornada? E que tipo de ferramenta a lei coloca à disposição para isso? Vamos ver. Olha que interessante, o direito de recorrer não é só de quem perdeu a causa, a chamada parte vencida. O artigo 996 do Código de Processo Civil abre essa porta também para um terceiro que, de alguma forma, foi prejudicado pela decisão. E, claro, o Ministério Público também pode entrar em cena, dependendo do caso. E a lei não oferece uma solução única que sirva para todas as situações. Na verdade, é como se existisse um verdadeiro kit de ferramentas, com vários tipos de recursos, e cada um deles foi desenhado para uma finalidade bem específica. A lista do artigo 994 pode parecer intimidadora, né? Mas pense que cada um desses nomes, como apelação, que é contra a sentença final, ou agravo de instrumento contra decisões no meio do caminho, é uma chave específica para uma fechadura específica do processo. Certo. Agora vamos para a parte mais prática, o coração da coisa, as regras do jogo. E aqui a gente fala de prazos e custos que são, olha, absolutamente cruciais. Não dá para vacilar. Se tiver o único detalhe para gravar de todo esse processo, é este. Porque um deslize aqui pode ser fatal e sem volta. 15 dias. A regra geral, com uma única exceção, é essa. Tanto para entrar com recurso quanto para outra parte responder. O prazo é de 15 dias úteis. Perdeu esse prazo? Acabou. Perdeu o direito de recorrer. Simples assim. Mas não é só ficar de olho no calendário. Essa jornada tem um custo, uma espécie de pedágio. Para que o recurso seja aceito e analisado, é preciso comprovar o pagamento das custas do processo. O nome técnico disso é preparo. E o que acontece se esse pedágio não for pago? A consequência é direta e bem dura. O recurso é considerado deserto. É como se a parte tivesse abandonado a briga. O tribunal nem vai olhar o mérito da questão. O recurso simplesmente não será julgado. Mas, claro, existem exceções. A lei isenta desse pagamento entidades públicas, como a União, estados e municípios. E também, muito importante, as pessoas que têm o benefício da justiça gratuita. Para esses, o caminho é livre de pedágio. Com as regras básicas bem entendidas, a gente entra num território mais estratégico. Agora, o jogo fica mais complexo e as escolhas feitas aqui podem mudar completamente o resultado final. E aqui vai um ponto que pega muita gente de surpresa. Entrar com recurso, na grande maioria das vezes, não impede que a decisão do juiz comece a valer imediatamente. Ou seja, a parte que ganhou já pode começar a executar o que foi decidido. Para conseguir parar essa execução, é preciso pedir uma coisa chamada efeito suspensivo. É como pedir para apertar o botão de pause. Mas não é algo automático. É preciso convencer o tribunal de que existe um risco real de um dano grave e que o recurso tem boas chances de ser vitorioso no final. É uma exceção, não a regra. A jornada também pode terminar antes do previsto. Existem basicamente duas saídas. A primeira é a desistência. Quem recorreu pode simplesmente decidir voltar atrás. A segunda é a aceitação. Se a parte que perdeu começa a cumprir a decisão sem reclamar, a lei entende que ela aceitou o resultado e, com isso, perde o direito de recorrer. Agora vamos falar de uma jogada estratégica muito curiosa, o recurso adesivo. Pense nele como um contra-ataque condicional. Ele só entra em campo se o adversário atacar primeiro. Uma parte que estava satisfeita com a decisão pode mudar de ideia e recorrer também, mas só depois que a outra parte recorreu. A regra de ouro aqui é a dependência. O recurso adesivo não tem vida própria. Ele literalmente pega carona no recurso principal. Se por algum motivo o recurso principal for retirado ou não for aceito para julgamento, o recurso adesivo morre junto. O destino de um está 100% atrelado ao do outro.
E depois de passar por todas essas regras, prazos, custos e estratégias, finalmente chegamos ao destino final, a decisão do Tribunal Superior sobre o recurso. No momento em que todas as possibilidades de recurso se esgotam e a decisão final é dada, acontece o que no direito se chama trânsito em julgado. Isso significa que a discussão acabou. Aquela decisão se torna definitiva e não pode mais ser mudada naquele processo. E o artigo 1008 resume perfeitamente o poder dessa decisão final. Ele diz que o julgamento do tribunal vai substituir a decisão anterior. Em bom português, o que o tribunal decidir passa a ser a nova verdade jurídica do caso, apagando o que o juiz tinha decidido antes naqueles pontos que foram recorridos. E esse é o resultado de toda essa jornada. A decisão do Tribunal Superior se torna a palavra final, a nova realidade que vai valer para as partes envolvidas. É o ponto final definitivo daquela disputa. Entender todo esse mapa, todas essas regras, é o primeiro passo, e é fundamental. Mas isso nos deixa com a pergunta que realmente importa, a pergunta de $1 milhão. Saber o caminho é uma coisa, mas saber quando vale a pena percorrê-lo? Bom, aí já passamos da mecânica do direito para a arte da estratégia.